Olá, pessoal. Hoje nós pretendemos falar sobre um dos mais importantes temas cristãos. Na verdade, o mais importante de todos os temas da Bíblia, que é a questão do Evangelho. O Evangelho é o tema central da Bíblia. E a ele é inerente a questão da salvação da alma. Existe uma pergunta que não quer calar, tendo em vista os últimos acontecimentos que tem sido notícia nos noticiários evangélicos, dando conta de escândalos envolvendo pastores, igrejas, membros. Nós tivemos agora, há alguns meses, um pastor de uma igreja, na Assembleia de Deus, no Rio, que foi pego e foi preso, acusado de estupro, uma série de coisas. Quer dizer, essas coisas, elas têm estabelecido um painel de confusão. Os escândalos envolvendo igrejas, pastores e membros têm estabelecido um painel muito grande de confusão. E as pessoas, elas se escandalizam à medida em que os fatos vêm à tona, até mesmo na mídia. Pastores envolvidos com uma série de coisas e que não condiz com o Evangelho que deve ser apresentado. No meio de tudo isso, nós vemos que há um determinado silêncio, ou seja, não está havendo um grito de defesa do verdadeiro e genuíno Evangelho. Então fica a pergunta, afinal, o que é o Evangelho à luz da Bíblia? O que é ser evangélico? O que é ser cristão? As coisas hoje, elas têm se polarizado num âmbito que não diz respeito ao que a Bíblia define como sendo princípios do Evangelho. Princípios do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos numa sociedade de relativos analfabetos bíblicos. Por que analfabetos bíblicos? Tem se estabelecido o mito da sacralização do líder, ou seja, é como dizer que o líder esteja acima do bem e do mal, do bem e do mal. Ou seja, um pastor hoje, ele é tido como um representante não do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas de uma ordem. Ele é o representante de uma ordem. Então, a figura do pastor hoje, ela ela concentra hoje uma espécie de poder temporal. Lembra o antigo papado? Então, o que nós temos como raciocínio é aquela confluência que estabelece a confusão que está aí reinando. Hoje virou até mesmo sinônimo de jocosidade, chacota. Algumas pessoas usam esse termo pastor até mesmo para fazerem anedotas. Ou seja, a questão do pastor hoje, ela parece caminhar como refém de uma idoneidade que se apresenta, na maioria das vezes, ausente. Porque fala-se muito em denominação, fala-se muito em ordem evangélica, fala-se muito em núcleo de igrejas e de membros.
mas parece que o genuíno evangelho é desconhecido da maioria das pessoas, né, que se denominam evangélicos. E esses fatores é que vêm acarretar tanta confusão, tanta confusão, né? Além de se tornar um dos carros-chefe dos postulados ateístas, né? Porque o ateu, em regra, ele sustenta o seguinte princípio: se a coisa é boa, por que existem tantas coisas mais no seu núcleo? Muito embora essa premissa seja de teor extremamente ambíguo, nós sabemos que o ser humano ele não é perfeito como deveria ser, né? O homem e a mulher eles são falhos, somos passivos de falhas, muito embora ninguém tenha a obrigação, né, de suportar o meu mau caráter, que é a questão do caráter, ela não está ligada à questão do aspecto religioso, né? Ou seja, o elemento religioso, ele de uma certa forma não se repercute na questão do caráter. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu posso me dizer que sou cristão, que sou crente, sou evangélico, mas posso ser um mau caráter. Posso ser um elemento que não é bom pai de família, não é bom filho, não é bom marido, não é boa esposa. Então, quer dizer, as pessoas acham, elas veem na radiografia do indivíduo aquilo que ele traz no seu bojo. A forma como ele se apresenta, se ele se apresenta como evangélico, se ele se apresenta como espírita, se ele se apresenta como católico, a sua estética ela vai vir atrelada ao fator religioso, né? E isso é um peso, o fator religioso é um peso. Muito embora ser religioso não define status de caráter. Nós vamos pegar como divisa do nosso comentário a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 35. Mateus 25, a partir do versículo 35. Né? Que é a generalização do que se define como genuíno evangelho. Diz assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esta mensagem, ela, de uma certa forma, ela traz um despertar e traz uma interpretação que vem arraigar-se ao bojo da questão que nós estamos pretendendo tratar, onde queremos estabelecer, afinal, o que é o Evangelho à luz da Bíblia. Fala-se muito de Evangelho, né? Até mesmo ao pé da letra. Nós sabemos que o vocábulo Evangelho ele possui origem grega e significa boas novas ou boa notícia. Tanto a nossa Bíblia como a Vulgata, ele traz essa definição. Eu estou até com um Novo Testamento aqui das edições Loyola,
para exame, né, confirma, né, esta afirmativa, né, do significado do termo evangelho. Né. Ocorre, porém, que na questão do ser evangélico, vem estabelecido uma narrativa um tanto sectária. Ou seja, as pessoas, elas, por pertencerem a uma denominação, né, elas já se auto-intitulam evangélicas. Eu posso ser da Assembleia de Deus, posso ser batista, posso ser presbiteriano, posso ser da Nova Vida, posso ser da Congregacional, posso ser da Deus e Amor, posso ser da Assembleia, posso ser das mais variadas denominações tradicionais ou pentecostal. Eu mesmo vou me reconhecer como evangélico. Não é verdade? Eu vou me reconhecer como evangélico. Mas agora, o ser evangélico, em essência, é que está em questão. Né? As pessoas, elas não têm uma definição básica sobre o ser evangélico, à luz da Bíblia. Então, quer dizer, nesse interregno entra algumas questões, né, que eu já estabeleci de início sobre os eventos que têm ocorrido, dizendo respeito a alguns representantes, né, evangélicos, né, sobre alguns escândalos, né, que têm sido mostrados na mídia, né, apontando pastores, líderes religiosos, né, alguns estão até detidos. Né. O que ocorre, na verdade, é que as pessoas, elas não têm uma ideia básica do que vem a ser um evangélico, tendo em vista os ensinos direcionados à pessoa que pertence a um núcleo, a uma ordem religiosa. Como eu mesmo me ponho a afirmar, ser evangélico não é necessariamente eu pertencer a uma religião de cunho evangélica ou dita evangélica. Ser evangélico é eu ter por regra e prática de fé os preceitos, né, bíblicos. Né? Ou seja, existe então uma díade nessa questão entre ser evangélico e ser religioso. Na maioria das vezes, somos encaixados no segundo grupo, o de religiosos. Né? Por que digo isso? Porque hoje, no período em que estamos vivendo, temos uma diversidade de princípios e conceitos ditos teológicos que são repassados, né, às pessoas que são membros de um corpo denominacional. E este preceito e esta regra, eles, no seu bojo, nem sempre se configuram, né, com a regra do que vem a ser o genuíno Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a nós definido pelas Escrituras Sagradas. Né? Até mesmo a questão do apostolado. Né? O camarada, ele se inicia na fé, já naquele interesse de se tornar um ministro do Evangelho. Nós temos muito desses personagens no seio das denominações, né? As pessoas que almejam o episcopado, né? Como Paulo mesmo, né, nos admoesta, né? A quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas uma coisa é eu almejar e outra coisa completamente diferente é eu ser ou estar apto para a função de episcopo. Né? Porque o contexto, ele visualiza o sacerdócio, né? O dom inato que eu vou desenvolver ao longo do tempo
a fim de demonstrar que tenho capacidade inata e chamado inato para exercer uma função eclesiástica, que se difere em gênero, em número e grau, de ter, querer e ser. Então, o que ocorre? O que ocorre é que o evangelho genuíno, ele se encontra abafado, né, na enorme confusão que se cria em torno do tema evangelho. Até porque, a bem da verdade, existem verdades que nem sempre nós nos dispomos a receber ou ouvir, né? Tendo em vista o quê? O universo, né, que vivemos, que é o universo da ganância, o universo do corporativismo. As pessoas, elas hoje têm um projeto, né, de crescimento, né? Hoje em dia existe a gestão religiosa, né? Os gestores de religião, né? Erige-se vastos conglomerados, né, denominacionais, né? Megatemplos, igrejas por todos os lados, templos em todas as partes. Ou seja, existe uma expansão, né? Existe uma expansão, mas eu diria que essa expansão ela é mais religiosa do que evangélica, porque a expansão apostólica do primeiro século ela não visava a gestão de construção de templos, a gestão de acúmulo de bens. Ela visava, né, a conquista de almas para o reino de Deus. Né? Os apóstolos do primeiro século, né, da florescente, né, igreja cristã, elas tinham uma outra visão. Eles possuíam uma visão mais genuína, de acordo com o princípio bíblico do ide, né, por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Né? Esta mensagem ela era básica e pela ótica do relato da Bíblia nós vemos que ela era cumprida na íntegra, né? Então, quer dizer, a questão da comissão, daqueles que eram comissionados para esse feito, os apóstolos, os primeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo, eles tinham em mente essa ideia, né, de expansão do evangelho, do reino. Né? Hoje nós vemos, sim, uma grande expansão, mas da religião, os religiosos. Né? Existem vários núcleos denominacionais, né? Eles têm se expandido, não só pelo Brasil, mas pela Europa, várias partes do mundo, de forma até satisfatória. Mas no conduto dessa expansão, nós não vemos aquela coisa genuína do crescimento do Evangelho entre os povos. Até porque existem dois conflitos básicos nessa questão. Né? Nós temos a questão da janela 10/40, os povos não alcançados, né? É uma questão de fator histórico, né, e bem distinto. E temos, né, a evangelização dos índios, né? Temos a questão da evangelização da África. Né? Então, quer dizer, essas questões, em regra, elas se repercutem no bojo da questão do genuíno evangelho. Né? O evangelho ele não pode visar, né, apenas o lado econômico. Essa não é a visão do evangelho apostólico. Né? A visão do evangelho apostólico ela era de crescimento espiritual. As pessoas, como iniciados no evangelho, eles eram ensinados e eram dirigidos e iniciados no evangelho de forma a se tornarem membros da comunidade evangélica, diferentemente do que se vê hoje. Nós temos até mesmo as cruzadas evangélicas, que de certa forma trabalham por divulgarem o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas
em regra, a coisa ela não funciona bem porque o que existe em torno de tudo isso são mais aspectos de gestão religiosa. Né? O que é gestão? Gestão é você administrar. O cara ele é um empresário, então ele coloca alguns gestores em setores da empresa para manter o padrão da empresa e para que haja crescimento econômico e financeiro, para que a empresa tenha saúde financeira. E se necessário for, em havendo muitos gastos, que haja corte de gasto, corte de pessoal, demissão em massa. É o que ocorre na gestão empresarial. Então, quer dizer, trazendo isso para o campo da evangelização, a coisa tem sido similar. Tem sido similar. Então, evangelização, nesse sentido, não pode ser encarado como gestão, né, de pessoas, onde você corta para evitar gasto, onde você elimina porque não pode caber, tem muita gente, entendeu? A empresa ela está inchada. Então, quer dizer, isso não pode ocorrer no Evangelho, né? Então, quer dizer, a coisa hoje, ela caminha nesse nível. E o patamar, ele chegou a um ponto em que as pessoas caminham para um descrédito completo da mensagem, né? Porque o camarada, ele já fica com o pé atrás, por imaginar que eu, como religioso, vou apresentar uma nova religião onde ele vai ser obrigado a contribuir para a construção do templo, contribuir para isso, para aquilo. O cara já pensa, esse camarada está falando de evangelho comigo, mas o negócio dele é que ele quer dinheiro. É nesse patamar que a coisa caminha. Então, o evangelho, por isso que o Senhor Jesus Cristo mesmo na sua palavra, ele admoesta que o evangelho seria primitivamente levado aos pobres. Aos pobres. Porque quando Jesus Cristo usa esse termo pobre, ele indistintamente estabelece a radiografia de uma intenção de alcançar os menos favorecidos. O parêntese aberto nesse contexto dá a ideia de que a intenção do Evangelho seria a de alcançar os menos favorecidos, aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que não têm posses, aquelas pessoas que mal ganham para sobreviver. Por isso que a passagem de Mateus 25, ela traz um pormenor no sentido de se estabelecer o panorama da caridade. Quando o Senhor Jesus Cristo afirma: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quer dizer, essas questões, elas se englobam nesta passagem do livro do Evangelho de Mateus, né? Então, quer dizer, a questão do pobre, do necessitado, ela está arraigada no seio do verdadeiro Evangelho. Esse é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é partir do pão, é repartir a água, ajudar o necessitado, socorrer o aflito. É nisso que se define as boas novas do Evangelho. Mas isso parece não interessar a maioria dos religiosos da questão. Porque, em conformidade com a palavra, eu não posso levar o Evangelho com a espera de ganho ou lucro pessoal. E essa questão do ganho e do lucro pessoal vem se conflitar com o coração do genuíno Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui que mora o grande conflito. Porque o que nós vemos em regra é aquele fator que nós já citamos anteriormente.
né? As pessoas, elas estão estabelecendo um patamar de confusão incrível, porque não entendem o tamanho da confusão que se tem feito em nome do Evangelho, né? Mas essa confusão ela é bem antiga, né? Essa confusão ela se sedimenta desde o princípio, né? Porque foi nas miríades celestiais que ela se iniciou, né? Nós temos um relato de Ezequiel, né, que nos fala, né, na alegoria sobre o príncipe de Tiro, quando Lúcifer, né, ele intentou, né, cobiçou, né, a grandeza, né, dos céus e decidiu tomar de assalto, né, o reino de Nosso Senhor, né? E ao decidir tomar por assalto, ele, por cobiça, levantou-se em oposição a Yahvé, né? Lúcifer era um líder nas miríades, né? Mas nessa sua ânsia, nessa sua concupiscência, onde ele estabeleceu o seu prisma de maldade, indistintamente a seguir estabeleceu para ele próprio a sua própria queda. E de lá foi lançado, né? De lá Lúcifer foi lançado, tornando-se o que ele é hoje, né? Príncipe das trevas, inimigo de nossas almas, né? E inimigo público número 1 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em regra, nós temos por base o fator de que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que precisa ser pregado e conhecido, é esse. A coisa é bem mais simples por esse lado, mas é bem mais complexa da forma como eles têm levado, né? E essa passagem, eu creio que ela não traz muito conforto, né, para algumas pessoas. Até porque não há interesse de ninguém que alguém seja ajudado, né? O ser humano, ele possui um dote de egoísmo tão grande que ele só se importa com aquilo que vai lhe dar retorno, né, material. O ser materialista, ele é muito ligado à questão do retorno material, né? E é nisso que resume, é isso que conflita a questão do genuíno evangelho, né? São esses fatores que conflitam a questão do genuíno evangelho, né? A ausência de altruísmo, a abnegação, o desprendimento e o interesse na obra genuína da salvação da alma, do homem, que é o interesse de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fica de lado. Porque os homens se apegam aos seus interesses hedonistas e egoístas, travestem-se de pastores e líderes religiosos, né, se sobrepondo à palavra, né, eles acrescentam sobre si aquela carga, né, de um falso evangelho, né? E por falta de conhecimento, como está escrito no livro de Oséias, né, o ser humano, nós evangélicos, nós temos uma obrigação de trazer à luz essa admoestação para que as pessoas elas tenham um conhecimento básico desses influxos religiosos, né, que tanto pervertem a causa do verdadeiro evangelho, né? Então, quer dizer, Oséias, né, o livro de Oséias, ele traz uma passagem muito importante. Nós vamos ler aqui sobre essa questão, Oséias, capítulo 6, né? Ele traz uma passagem muito importante sobre essa questão, né? Lá está escrito que o meu povo erra. O meu povo erra porque faltou conhecimento. Em outras traduções, na tradução NVI, diz: o meu povo é destruído porque lhes faltou conhecimento.
né? Então, a questão do conhecimento, ela é inerente à questão do estabelecimento da nossa razão, né? A nossa razão, ela precisa estar atrelada ao conhecimento que nós temos, ao genuíno conhecimento que nós temos da palavra, né? A palavra, ela precisa estar arraigada, e o conhecimento, ele vai ajudar a estabelecer um patamar de compreensão e discernimento do que é certo e do que é errado, né? O ser humano, ele precisa estar cônscio de sua posição e de sua importância nesse contexto, né? O ser humano, ele precisa não só, né, aceitar a doutrina do Evangelho, mas ele precisa, além de tudo, acima de tudo, saber qual é a genuína doutrina e o genuíno Evangelho que lhe é oferecido. E esse genuíno Evangelho, somente a palavra de Yahvé, somente a Escritura Sagrada pode trazer, né? E apenas aqueles que estão imbuídos de bons propósitos poderão transmiti-los de verdade. O resto será balela. O resto é balela, né? Então, que vocês possam, né, meditarem nesta palavra e jogarem por terra o mito que reposa nesta epígrafe, né, mostrada no vídeo, né? Nós precisamos lançar por terra esse mito de uma sociedade de analfabetos bíblicos. Todos nós temos direito de saber, conhecer e desfrutar das genuínas verdades do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem for contra essas verdades é porque não está imbuído de bons propósitos. Se um líder religioso, se um pastor, se uma missionária, um missionário, um irmão for contra as verdades que nós estamos dizendo neste vídeo, ele não está imbuído de bons propósitos e não está arraigado na palavra da verdade, porque a palavra da verdade, ela visa esclarecer, visa conduzir o homem pelo bom caminho, e o bom caminho é o caminho da salvação. E somente a palavra de Deus pode nos conduzir à salvação da alma, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem trouxer um outro evangelho é mentiroso e é filho do diabo. Até a próxima.